Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Saber Teológico. Eu me chamo Luan, sou farmacêutico, escritor e acadêmico de teologia, e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a relação entre Deus e o homem, não é? Como funciona essa relação desde o momento da conversão até o crescimento espiritual, como que funciona esse caminhar com Deus, né, no dia a dia, nos momentos de dificuldade, nos momentos de crescimento espiritual. E, claro, falando isso na visão bíblica, né, da experiência bíblica e teológica que nós vivenciamos. Bom, nós compreendemos ao longo da Bíblia que em nenhum momento o homem ele consegue por si mesmo se aproximar de Deus, né? E por que ele não consegue fazer isso? Porque a sua natureza humana, a sua natureza falha, ela foi corrompida pelo pecado, né? Então, eu acho que antes de nós entrarmos propriamente no assunto da relação do homem com Deus, nós precisamos falar sobre o pecado, sobre o que é o pecado, o que ele representa e quais são as suas consequências na vida espiritual e humana do ser humano. Eu entendo que para muitos o pecado ele não é uma realidade, né? Para muitas culturas, para muitas religiões, até mesmo para alguns segmentos, né, que estão dentro de uma certa forma ali do cristianismo, eles não entendem, não interpretam o pecado como uma força que se opõe a Deus, né? Mas a Bíblia, ela nos mostra claramente que desde a sua queda até a sua redenção, o ser humano ele se manchou, não é, com o pecado. E o pecado, ele representa uma separação entre o homem e Deus, não é? É como se você, eu vou colocar aqui numa conjectura, né? Imagina que você está trabalhando com uma solução aquosa, né? Para quem entende de química, para quem é da área vai entender melhor. Mas imagina que você está trabalhando com uma solução à base de água. Se você tenta misturar a água com o óleo, elas não vão entrar num consenso, não é? Porque a natureza química da água, ela não possui nenhum tipo de ligação ou nenhum tipo de tropismo, né, vamos colocar assim, nenhuma atração pelas moléculas de óleo, porque são de naturezas completamente diferentes, são moléculas diferentes, né? Enquanto a água ela se liga facilmente a qualquer substância, o óleo ele é fechado, ele só se liga com óleo. Então essa ilustração ela mostra mais ou menos como funciona a natureza do pecado em nós. O pecado ele entrou no ser humano após a queda do homem e ele tornou o ser humano incapaz de se reconectar com Deus. Então, esse pecado ele se manifesta no ser humano de diversas formas, né? As maldades do mundo, tudo aquilo que o ser humano produz de indecente, imoral, tudo aquilo que o ser humano produz como fruto da sua natureza, né? Ou seja, as próprias obras, elas revelam a verdadeira natureza presente no ser humano. Jesus mesmo disse que você conhece a árvore pelos frutos, né? Então, nenhuma árvore boa produz frutos maus, assim como nenhuma árvore má produz frutos bons. Então, o que significa isso? Que a natureza humana, por ela estar corrompida pelo pecado, naturalmente ela já produz, né, esses frutos que vêm de dentro do ser humano. Que se Deus ele é bom, ele é perfeito, né, ele é verdadeiro, então não existe nenhuma conciliação da natureza presente no ser humano com a natureza divina, né? Você percebe aí que é como se fosse realmente água e óleo. E o responsável por essa maldade humana, a única explicação plausível, né, para tudo que acontece no mundo hoje, as guerras, a fome,
carência, né, de amor, de afeto, de solidariedade, de caridade, essa ausência, né, de bons frutos do ser humano já é uma prova mais que suficiente da presença do pecado na vida do ser humano. Né? Então, tudo aquilo que o ser humano produz dele mesmo é algo ruim, né? É algo maligno, né? É algo que corrompe de uma certa forma. Então, assim, negar a existência do pecado é como se você negasse a existência do próprio mal, né? Existe até mesmo uma outra comparação que nós podemos colocar aqui, que talvez o mal ele represente a ausência de Deus, né? E é como nós falamos no início. Em Isaías diz que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e Deus. Então o pecado, ele é uma natureza presente em nós após a queda, após a desobediência dos nossos primeiros pais. E essa natureza produziu em nós uma imagem deformada do ser humano, né? Ela produziu em nós uma natureza maligna, uma natureza oposta à natureza divina. Então, tudo aquilo que o ser humano produz dele próprio sempre vai ser mal, sempre vai ser continuamente mal, né? Quando nós lemos lá em Gênesis, nós vemos que quando Deus ele decidiu, né, ele fez uma reflexão de todas as maldades que aconteciam ali no mundo antigo, ele se arrependeu de ter feito o ser humano, né? O relato bíblico é esse, que Deus se arrependeu de ter feito o ser humano, porque o seu coração era continuamente mau. E seria ilógico, né, nós pensarmos que, sendo Deus tão bom, tão perfeito, tão verdadeiro e tão justo, ele criaria seres humanos maus. Então isso é uma prova de que no início o ser humano ele não era mau. Isso é uma prova no início de que o ser humano ele foi criado de fato à imagem e semelhança de Deus, mas que em um determinado momento houve uma queda, né? Houve uma deformação dessa imagem humana. E quando nós estudamos um pouco, né, de psicologia, nós entendemos que o eu, né, que seria o que você realmente é, suas emoções, seus pensamentos, seus sentimentos, o seu desígnio, né, ele é uma expressão sua, né, é um conjunto de pensamentos, sentimentos que forma a sua personalidade, que forma a sua identidade. Né? Então essa identidade do ser humano, ela foi corrompida pela ausência de Deus, né? Por essa separação após a natureza do pecado. Porque da mesma forma como água e óleo não se misturam, Deus e o pecado, ele não se misturam. E aí quando nós vemos o relato da queda, né, quando a serpente que enganou Eva, que representava ali, né, a figura de Satanás, como o próprio apóstolo João escreve, né, no Apocalipse, a antiga serpente, né, se referindo àquela serpente do Jardim do Éden, que Satanás utilizou, né, para enganar Eva. O que gerou em Eva, né, tanto em Adão quanto em Eva, essa decisão por pecar, né, por se afastar de Deus? O que impulsionou eles a isso? Quando nós lemos o relato de Gênesis, nós entendemos que a serpente, ela enganou Eva, né? Ela disse para Eva que eles seriam como Deus, né? Eles seriam conhecedores do bem e do mal, né? Então, assim, o pecado ele se originou a partir do momento em que Adão e Eva, eles quiseram usar a sua própria justiça, o seu próprio conhecimento. Eles quiseram, de uma certa forma, usurpar o lugar que pertencia somente a Deus, né? Imagina que você é autor de uma obra, é autor de uma arte, você é autor de alguma conquista, né? Ou seja, você foi responsável por desenvolver uma pesquisa, você foi responsável por desenvolver um método. E de repente, uma outra pessoa, ela rouba a sua ideia, né? Ela rouba o seu projeto, ela rouba a sua arte, né? Ela tira de você aquela autoridade,
que era só sua, né? Porque você desenvolveu, porque você criou. Então, basicamente, o pecado do homem veio a partir daí, né? O ser humano, ele quis se igualar a Deus, ele quis ser superior a Deus. Então, isso trouxe orgulho, né? Isso trouxe presunção, isso trouxe uma alteração, né, no estado psicológico do homem, não é? Então, o pecado, ele começou a partir daí, a partir da tentativa do homem ser igual a Deus, né? E nós sabemos que, sendo Deus perfeito, sendo Deus infinito em raciocínio, em lógica, em inteligência, ele sabia muito bem das leis que ele havia criado, né? Então, como o ser humano seria capaz de gerenciar toda a criação sem Deus, né? Ou melhor, como Deus? Era impossível. Então, esse relato da queda, ele é profundo, mas não é um tema do vídeo, né? Então, assim, quando o ser humano ele se tornou orgulhoso a ponto de querer ser igual a Deus, a ponto de querer ter a mesma... ser um Deus, basicamente isso, ele quebrou a lógica, né? Ele basicamente era como se fosse uma solução ali química, é como se ele fosse um óleo que estava ligado ali a Deus, né? E de repente esse óleo, ele se separou, ele foi transformado em uma outra natureza totalmente diferente, em uma natureza oposta a Deus, né? E aí nós perguntamos, mas por que o ser humano ele não poderia ser bom de forma independente de Deus? Porque ele não foi criado para isso, né? Eu vou ilustrar de uma outra forma. Imagina que você cria um robô, né, falando assim de uma maneira mais moderna, você cria um robô com inteligência artificial. Você é responsável pela programação daquele robô. A partir do momento que aquele robô ele começa a desobedecer suas ordens, ou melhor, desobedecer a lógica da programação que ele foi criado, ele já se torna uma ameaça, né? Ele já se torna uma coisa diferente, ele já se torna algo potencialmente perigoso. E foi exatamente isso que aconteceu com o ser humano. Então o pecado, ele representou justamente essa alteração de natureza, essa separação entre Deus e o homem. E aí quando Deus ele fala para Eva, né, e para a serpente ao mesmo tempo, dizendo que como consequência, né, dessa ausência de Deus, ela iria gerar filhos em meio a dores, né? E a serpente iria ferir o calcanhar do descendente dela, enquanto que o descendente dela iria esmagar a cabeça da serpente. Então isso era uma prefiguração de que, da mesma forma como a serpente, Satanás, ele conseguiu ferir o homem de uma certa forma, o descendente daquela mulher, ele seria responsável por ferir a cabeça da serpente. E aí que nós entramos, desde o período lá atrás de Gênesis, durante toda a história da Bíblia, nós vimos Deus preparar a história, preparar o caminho para que o Cristo viesse, né? Para que o seu próprio filho viesse e fosse responsável por esmagar a cabeça dessa serpente e por resgatar novamente a humanidade. E aí eu gostaria de ilustrar novamente uma outra situação. Quando a água e o óleo eles não se misturam, nós utilizamos uma solução chamada tensoativo. O que significa isso? É uma solução intermediária que faz com que a água ela se ligue ao óleo de maneira indireta. Então, por exemplo, se a molécula de água ela não possui nenhuma forma de se ligar a uma molécula de óleo por ligação química, esse tensoativo ele vai meio que quebrar essa barreira, essa tensão, né, entre as duas moléculas. Ele vai diluir o óleo a tal ponto para que a água consiga se ligar ao óleo de maneira indireta. Então, entre o óleo e a água vai haver uma pequena ligação, mas elas vão se tornar uma só. Então, quando você coloca, por exemplo, um detergente, né, em uma solução de água e óleo, e você mistura essa solução,
você percebe que a água e o óleo, eles se ligam, mesmo que de forma indireta. Você percebe que eles não se tornam uma solução homogênea, ou seja, eles não se tornam uma só visibilidade, uma só solução visível, mas você percebe que de uma certa forma eles se tornam ligados. E foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Cristo, em todo o relato do Novo Testamento, ele é mostrado como o intermediador entre Deus e o homem, né? Ele mesmo disse: ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. Então, você percebe que nós já entramos aí num campo da teologia chamado Cristologia, né? Que você vê as duas naturezas de Cristo, não somente como Deus ou como homem, mas ele é essa perfeita ligação entre Deus e o homem. É como se ele de fato fosse um tensoativo espiritual entre a natureza humana caída com a natureza perfeita de Deus, né? E isso é incrível, né? Ele mesmo fala que ninguém pode vir ao Pai se não for por mim, né? Que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, assim, Cristo, ele se tornou esse caminho, né? Então é por isso que nós não precisamos de nenhum outro intermediador a não ser Cristo. E aí, como que funciona essa interação, né? Como que nós entendemos que nós podemos nos achegar a Deus? A primeira coisa que devemos fazer é reconhecer em nós a natureza do pecado, não é? Porque a Bíblia nos ensina que se nós confessarmos a Jesus como nosso Senhor e crer no coração que Ele ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos. Então, para que nós possamos, primeiramente, nos aproximar de Cristo, nós precisamos olhar para nós mesmos, reconhecer a nossa natureza humana caída e pedir o perdão pelos nossos pecados. E aí, quando nós pedimos o perdão, né, ou seja, é a nossa primeira obra sincera, né, é reconhecer quem nós somos, reconhecer a nossa falha, nossa fraqueza, nossa natureza caída, e imediatamente pedir o perdão, né, por todos os nossos pecados, e aceitar de forma gratuita o sacrifício que Cristo fez por nós. Esse sacrifício, ele representa Cristo tomando sobre ele a nossa própria natureza pecaminosa. Ele tomou sobre ele os nossos pecados, ou seja, aquela separação, aquela ausência absoluta de Deus com o homem. Cristo, ele sofreu ali na cruz. E é por isso que ele mesmo fala, né, quando ele está na cruz: meu Deus, por que me desamparaste? Né? Na verdade, ele está citando aquele salmo, né, se não me falha a memória, é Salmo 22, que Davi ele cita esse trecho, né? Deus meu, por que me desamparaste? Porque Cristo, ele sofreu essa separação absoluta, né, do ser humano com Deus. Ele tomou sobre ele. E aí, ao mesmo tempo, ele preencheu essa ausência, né? Ele se tornou a ponte entre nós e Deus, né? A partir do momento que nós entendemos que a nossa natureza humana, ela precisa ser redimida, então nós chegamos até Cristo, né, com o coração sincero, e pedimos a Ele o perdão, e pedimos para que Ele nos receba, né, e para que Ele entre e faça morada dentro de nós. Quando nós fazemos isso, aí já uma terceira pessoa começa a atuar em nós, que é o Espírito Santo da verdade. Jesus, ele disse que quando ele subisse aos céus, ele voltasse ao Pai, ele não nos deixaria órfãos, né? Ele deixaria no lugar o Consolador, que é o Espírito da verdade. E o Espírito Santo, ele, como o próprio Jesus disse em João, ele nos ensinará, nos guiará a toda a verdade, né? E ele nos fará lembrar de todas as palavras que Cristo nos falou. Então, o Espírito Santo, ele atua como nosso mestre, como nosso conselheiro, como nosso consolador, né? Ele é aquele que está presente conosco em todos os momentos, em toda a nossa caminhada cristã. Então, basicamente, a única coisa que devemos fazer é abrir o nosso coração para isso, né? E permitir com que ele trabalhe em nós. Então, quando nós vemos, por exemplo, ao redor do mundo,
Várias religiões, maior parte das religiões, elas partem do princípio de que o homem, ele busca a Deus, né? O homem, ele procura Deus, quando na verdade a Bíblia nos ensina que é o oposto, né? É Deus quem procura o homem, porque até mesmo o fato de você reconhecer que você precisa de perdão, que você precisa de Cristo, existe uma força divina que atua sobre você, porque a sua natureza caída, ela não é capaz por si mesma de reconhecer isso. Então, a partir do momento em que você começa a caminhar com Cristo, né, Paulo nos ensina que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, é uma paz que não pode ser explicada, né? É uma paz que vai além da lógica, não é uma paz que você tem durante uma meditação, não é uma paz que você tem durante um momento de descanso, é uma paz que excede isso, é uma paz que é muito diferente de tudo isso. E essa paz, ela só pode ser dada em Cristo, ela só pode ser dada pelo Espírito Santo. Então, o Espírito, ele faz morada em você, né? E ele preenche tudo aquilo que... ele preenche todo o seu ser, e ao mesmo tempo ele caminha com você e ele ensina você, né? E a partir daí o cristão, ele começa a crescer, né? Crescendo de fé em fé e de glória em glória, como a Bíblia nos ensina. Então, pessoal, é isso. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.